Continuando a nossa palavra sobre compromisso com Deus, compromisso com o chamado, obediência ao Eterno, eu fico pensando que se Jeremias, Ezequiel, eles fossem pastores, líderes em nossos dias, eles certamente teriam muita dificuldade com suas igrejas. E talvez suas igrejas estivessem vazias. Percebam que o fator de uma igreja vazia não significa dizer que é porque se prega a verdade, então as pessoas não querem ouvir a verdade. Na verdade, quando a verdade é pregada, é anunciada, as pessoas deveriam ficar felizes e dizerem, nós queremos congregar ali. Mas eu estou falando que em nossos dias, infelizmente, há um número de pessoas em busca de balela. Estão buscando qualquer outra coisa. É fato que muitas igrejas esvaziam por falta da unção do Espírito, ausência de administração, um líder que não presta contas e assim por diante. Mas existem, infelizmente, na mesma proporção que há líderes descomprometidos, há um grupo dentro das igrejas que não quer compromisso com nada. Então esse grupo está em busca de um lugar onde a verdade não seja pregada. Eles querem estar num ambiente onde eles nem são observados, porque fazem o que querem, falam o que querem e está tudo bem. Mas Jeremias, Ezequiel e outros mais, queridos irmãos, foram tomados por um senso de responsabilidade e comprometimento com o chamado que a gente só tem que glorificar ao Senhor. Vejam vocês que no caso de Ezequiel, no período do cativeiro, ele viu coisas absurdas, Deus mostrou para ele. Ele viu coisas terríveis. Ele compreendeu então, a partir das visões que o Senhor deu para ele, a razão do cativeiro babilônico. Ele entendeu porque o povo fora levado cativo. Não havia mais dúvidas. E dentre as visões que Ezequiel teve, eu acredito que a mais difícil, a mais cruel, a mais terrível visão que ele teve foi quando o Senhor mostrou para ele o afastamento da sua glória da cidade, do templo e de Jerusalém. Ezequiel viu a glória do Senhor se afastando, porque a desobediência dos reis, a desobediência dos príncipes, a desobediência da sociedade de Judá trouxe consequências terríveis sobre a nação e Deus não tinha como não punir a nação, não tinha como não disciplinar a nação. Logo, quando o Senhor permitiu que a disciplina viesse sobre o povo não se deparou com a crueldade do nosso Deus, com a ruindade do nosso Deus. Pelo contrário, o povo se deparou com a consequência dos seus erros. E qual era o problema? Pecado. O povo estava obstinado e essa obstinação, um coração voltado para o pecado, fez com que Deus permitisse o cativeiro babilônico. E a mais dura consequência à nação em relação ao cativeiro babilônico, ao povo de Jerusalém, foi o afastamento da glória de Deus. Queridos, o que é uma cidade sem a glória de Deus? O que é um culto sem que a glória de Deus se manifeste? O que é uma cidade sem a presença do Eterno? Não é nada. Nós precisamos do fulgor da glória de Deus, do mover e do agir do Espírito Santo, porque um culto onde a glória se manifesta, um culto onde a presença de Deus ela é percebida, naquilo que é ministrado principalmente. Eu não estou falando de arrepios, eu não estou falando de línguas estranhas, nada disso. Eu estou falando da verdade sendo pregada e você sendo confrontado por essa verdade. É maravilhoso demais. Mas onde a glória de Deus não está, aquele lugar é um lugar triste, é um lugar vazio, é um lugar que você se sente mal
E Ezequiel está diante desta verdade. A glória de Deus está se afastando, está se distanciando. Vejam vocês que no capítulo 1 de Ezequiel, o texto narra as circunstâncias da primeira visão que Ezequiel tem, a glória do Senhor. Capítulo 1, versículo 28, termina assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Versículo 28. Percebam que Ezequiel vê a glória do Senhor se afastando. Aí lá no capítulo 9, versículo 3, somos informados da seguinte maneira: e a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. Depois, no capítulo 10, no versículo 4, o texto diz: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. A glória do Senhor, então, se levanta do querubim e vai para a entrada da casa do Senhor e deixa o templo. Depois, no capítulo 10, versículo 18, menciona assim: então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Então, lemos lá no capítulo 11, versículo 23, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. E o monte que está ao oriente da cidade, irmãos, é o Monte das Oliveiras. E somente lá no capítulo 43, versículos 2 ao 5, Deus vai lhe conceder uma visão profética do retorno da glória do Senhor. E isso ocorrerá no milênio, quando o Senhor estabelecer o seu reino e a lei virá de Sião. Quando o Senhor fizer assim, então essa glória retornará. E o texto do capítulo 43, do versículo 2 ao 5, diz assim: e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Que coisa linda! Percebam que a glória do Senhor deixa a cidade de Jerusalém e o templo, porque Deus não pode permanecer onde há pecado. Pecado não arrependido, não confessado, não perdoado e não esquecido. Deus não pode permanecer ali. Isso ao qual nós estamos narrando aconteceu ali em 586 a.C. e a glória do Senhor, queridos, só vai retornar àquele lugar quando o reino milenar for estabelecido, conforme somos informados nos capítulos 43 de Ezequiel e Apocalipse, capítulo 21. Finalizando a minha palavra nesse segundo vídeo, é a responsabilidade que a gente precisa ter da maneira como a gente vive. Exatamente para que a gente não tenha o desprazer de perceber que a presença de Deus já não está mais em nós. É muito grave o que tem acontecido hoje no meio cristão. Pessoas que se dizem cristãs, servas de Deus, vivendo de qualquer maneira, mas não perceberam que o Senhor já não está com elas. Reflita sobre isso em nome de Jesus.